Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Mônica Boava, cofundadora do Pop Vegan Food. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas, das faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Mônica, muito bem-vindo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade dessa conversa. Mônica, conta o que é Pop Vegan Food. Bom, Pop hoje a gente fala que é um grupo, né? Uma empresa de alimentação vegana. Então, o nosso grande objetivo é desmistificar que comida vegana é cara, ou sem sabor, ou qualquer coisa parecida. Então, a nossa missão de vida é transformar a comida vegana em acessível. Né? Que acessível não é só uma questão de quanto custa, mas acessível também se as pessoas entendem, se tem a comodidade de ter em vários lugares. Então, essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Mas é um restaurante? É um restaurante, ele nasceu como restaurante. Tá. Então, onde fica? Ele fica na Augusta, na região da Augusta, na cidade de São Paulo, né? Bem pertinho, 3 quarteirões da Avenida Paulista. Sim. E aí, então, ele tem um sistema de, na hora do almoço, como à vontade. E à noite... E quanto custa? R$17. R$17? À vontade? À vontade. Nossa, todo mundo vai lá agora. A gente fala lá, o vale-refeição dura um mês inteiro mesmo, assim. Sim. E aí à noite a gente tem hambúrguer e pizzaria. Mas vegano pode comer hambúrguer? A gente come. Essa é legal do acessível, né? É fazer com que as pessoas entendam que elas podem continuar com os hábitos dela, mas deixando os animais de lado, em paz. É um hambúrguer de... Aí a gente tem hambúrguer de grão de bico, de outras proteínas vegetais. É tudo proteína vegetal. Então a gente faz tudo muito parecido com aquilo que as pessoas já estão acostumadas. E tem pizza também. E tem pizza, e rodízio de pizza. Assim, tem rodízio de pizza à noite? À noite, para você comer à vontade, por menos de R$50, assim, comer pizza. Sim. Então, e aí durante a pandemia a gente entendeu que a gente precisava expandir. E aí então a gente abriu uma fábrica. Então hoje também nós somos uma fábrica, estamos em uma fábrica de queijo, pizza congelada. Então a gente atende food service, então outros restaurantes, mas também a gente atende empórios, supermercados. A gente está em mais de 250 pontos de venda. Ô, louco! É gigante! Ainda tem muito para crescer. Tem muito para crescer? Muito, muito, muito. Ô, Mônica, o que é veganismo? Conta para mim. Tá. Então, o veganismo ele é uma escolha de vida, né? Então, a gente evita dizer que é uma filosofia ou... Não, é uma escolha. Então, qualquer pessoa, né? A gente faz o parênteses, né? Qualquer pessoa que pode escolher uma alimentação que seja livre de produtos de origem animal e, além da alimentação, excluir outras formas de exploração animal. Como, por exemplo, ao invés de comprar cachorro, adotar. Ao invés de levar as crianças para um aquário, fazer outro tipo de atividade. Ao invés de ir num festival de música que tem rodeio, né, animais, ir só no festival de música. Então, assim, o veganismo ele vai além da alimentação. Ele também prefere, por exemplo, você vai comprar um cosméticos, ao invés de comprar um cosmético testado em animais, testado em animais, um que não seja testado. Então, o veganismo é uma escolha que, na medida do possível praticável, busca excluir a exploração animal do seu dia a dia. Sei. E o Pop Vegan, o restaurante, nasceu quando? O Pop em 2017. Sei. Então, ele nasceu... E continua firme. Eu conheci em 2007, está lotado. Lotado. E o que eu como lá no almoço por R$17? Por exemplo, numa quarta-feira você vai comer feijoada, você pode comer moqueca de banana, ou moqueca de palmito, o baião de 2 também é um dos mais pedidos. Então é o buffet, a gente tem vários, né? Salada, muita salada também, porque isso é importante, inclusive, né, para a nossa saúde. Bolinhos, hambúrgueres, macarrão, lentilha, então muita coisa assim que a gente tem. E o propósito disso é não maltratar os animais. Cara, a gente só tem um restaurante por ativismo. Sim. A gente brinca que o Pop ele é o setor 2,5, né? Entre o ganhar dinheiro e causar impacto, a gente foi com os dois. Então esse setor 2,5. A nossa missão, nós três, né, os 3 sócios, eu, a Carol e o Guilherme, nós somos ativistas. Então, eu sou vegana há 20 anos, a Carol acho que há uns 30, o Guilherme também há uns 15, por aí.
E a gente viu que a grande ferramenta para as pessoas baixarem as suas barreiras, né, tirarem os preconceitos, é em relação à alimentação. Então, assim, a gente fala que a melhor ferramenta para o veganismo é uma boa comida vegana. Porque a pessoa fala, putz, eu posso ser, né? Porque quando a gente fala de dados, de números, o que acontece com os animais, eu nunca conheci uma pessoa que fala, não, eu gosto que eles fiquem confinados. Eu gosto que uma vaca leiteira viva 5 anos sofrendo com mastite, que tome antibiótico. Não, ninguém gosta disso, né? Então, mas o que faz com que as pessoas ainda não mudem a sua alimentação é o cotidiano, é o hábito. Então, o POP, ele tenta mostrar que é possível você continuar com os seus hábitos, mas tirando os animais ali do prato, dessa equação. Abre todos os dias? O almoço de segunda a sábado e à noite, que é a pizzaria e hamburgueria, todos os dias. E tem delivery também. Tem delivery também? Tem. Quanto custa o delivery? Depende da sua região, mas, né, por exemplo, durante a semana você tem o combo com a pizza e o guaraná, que é R$30. Sim. Aí depende do frete. O que é uma ativista vegana? Onde vocês se encontram? O que você faz além do restaurante e da fábrica? Que não é muita coisa, mas... Eu falo que eu sou ativista profissional e eu comecei isso 20 anos. Então antes de você ter o restaurante e a fábrica. Muito antes de ter restaurante. Então, 20 anos atrás, eu estava na faculdade de Relações Internacionais, eu tinha feito Ciências Sociais, não tinha gostado, aí eu fui para a RI, e aí eu estava numa... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E aí eu estava numa aula sobre o terceiro setor, de um professor, e aí teve uma aula com o pessoal do Greenpeace. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser ativista profissional. Sim. Minha mãe quis, né, ter um infarto. Sim. Eu entendo. Como você vai? O que você vai fazer na vida? Né? Toda a preocupação. Minha mãe que queria que eu fosse economista. Sim, você vai pedir dinheiro no metrô. Como é que você vai ficar pedindo? Enfim. Mas aí eu fui construindo. Claro, paralelamente eu fiz algumas coisas não ligadas ao ativismo, mas eu fui construindo isso. Então eu fui voluntária. Não, na realidade, logo quando eu entendi que eu queria ser ativista, eu fui trabalhar numa ONG que chama Instituto Nina Rosa. 20 anos atrás, essa ONG estava produzindo um documentário que chama Carne Fraca, que fica a dica, que é o melhor documentário brasileiro sobre a questão da produção de carne, sobre o consumo de carne. Não é um documentário pesado, ele tem uma parte sensível, mas ele mostra, mesmo tendo 20 anos, ele é muito atual, porque ele fala sobre a questão da saúde, ele fala sobre a questão dos animais, do meio ambiente, que é muito importante. Então, assim, e aí eu comecei ali. Então, eu entendi então, logo ali eu comecei a produzir material educativo, trabalhava com educação humanitária, e aí eu fui trabalhar, e aí a gente trouxe eu fiz ser voluntária da Sociedade Vegetariana Brasileira, e aí em 2009 a gente trouxe a Segunda Sem Carne para o Brasil. Então, a Segunda Sem Carne, ela é uma campanha internacional. Ela nasceu nos Estados Unidos, na Faculdade de Saúde Pública da Johns Hopkins, em 2003, mas ela só ganhou os holofotes do mundo todo em 2009. Porque em 2009 o Paul McCartney levou para a COP a bandeira menos carne, menos calor. A COP do clima? Isso. Em Copenhague, em 2009. Eu sou ativista climático. E aí ele levou nessa questão do menos carne e menos calor. E na mesma época, Ghent, na Bélgica, conseguiu pela primeira vez que uma cidade institucionalmente apoiasse a troca da proteína animal pela proteína vegetal pelo menos uma vez por semana. Então fez isso nas escolas, nos restaurantes, mas Ghent é pequenininho, né, ali. Sim. E aí a gente viu esses modelos e trouxemos para o Brasil em 2009, junto com a Secretaria de Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Que era do o Eduardo Jorge, do Fernando Haddad. Não, era Kassab. Era Kassab, é verdade. Era Kassab. Isso, o Eduardo Jorge era secretário de Meio Ambiente. Secretário de Meio Ambiente. Isso. E aí a gente trouxe para cá, e aí eu entendi a ferramenta maravilhosa que é a Segunda Sem Carne, porque ela é um convite muito simples para a pessoa. Porque imagina só, eu me tornei vegetariana vegana adolescente. Eu era uma pessoa muito raivosa. Porque é muito difícil quando você entende o que acontece com os animais, você fala para as pessoas,
e as pessoas concordam com você, mas continuam comendo animais, né? É muito frustrante. Para uma adolescente, então, era muito mais. Então, com a Segunda Sem Carne, eu comecei a entender que era muito mais fácil você fazer um pedido simples. Você consegue um dia? Você achou uma ferramenta de ativismo uma importante. ferramenta de ativismo, assim, poderosíssima. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, olha, acontece isso com os animais, com a sua saúde, com o meio ambiente, que tal você ficar um dia da semana sem comer? Você vai falar, tá bom, consigo. E aí a gente foi levando, inclusive, para as escolas públicas. Então, o Eduardo Jorge, junto com o vereador Roberto Trípoli, a gente levou para o secretário de Educação, que então era o Alexandre Schneider, essa ideia, essa proposta de a gente substituir a proteína animal pela proteína vegetal pelo menos uma vez por semana nas escolas públicas. E aí começou a Segunda Sem Carne, em São Paulo, que hoje tem mais de 1 milhão de alunos. E continua. E continua, desde 2011. Então, a Segunda Sem Carne... Nossa, mas que vitória. E aí, isso é muito você vitória. Muito orgulho disso. É muito orgulho, assim, porque, inclusive... A gente vai ter uma reunião com as Segundas Sem Carnes do mundo todo, assim. E a Prefeitura de São Paulo ganhou, ano passado, um prêmio por causa desse cardápio, do cardápio sustentável. Então, antes, lá em 2011, era 2 vezes por mês. Aí, hoje já está 4 vezes por mês. E aí toda segunda-feira mesmo? Não necessariamente. Pode ser outro dia da semana. Porque a ideia é um dia da semana, né? O nome é só para poder ter ali gancho. É o gancho, Isso, porque a gente chama call to action, né? E aí, a gente... ampliou as leguminosas, então hoje também tem grão de bico, lentilha, que isso ajuda, inclusive, a bater as metas de agricultura familiar, que precisa, né? Bater 30% de agricultura, da compra de agricultura familiar. A prefeitura, né? A secretaria, obrigada. Eu não sabia disso. Exato. Para alimentação escolar. Enfim. Sim. Então, e aí a gente vai colocando em outros lugares, assim, em outras secretarias, por exemplo, a SMADES, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, a gente tem também Segunda Sem Carne em várias instituições. Isso é maravilhoso, assim. Sensacional. Só explica para nós a diferença entre veganismo e vegetarianismo. Basicamente, o vegetarianismo, ele tira a carne, né, do prato da alimentação. Aí você pode ter o ovo-lacto vegetariano, que é aquela pessoa que tira a carne, mas ainda consome ovos e leite. Aí você tem um lacto vegetariano, que é a pessoa que tira os ovos, mas ainda mantém o leite. E você tem um vegetariano estrito, que não é restrito, é estrito. Ou o que a gente fala do vegano, que é a alimentação vegana, que é a pessoa que, além das carnes, também não consome ovos e leite, enfim, e os derivados. A diferença, quando a gente fala de alimentação, é basicamente essa: se consome ou não consome ovos e leite. Mas o veganismo em si, ele extrapola, né? Então, você tem a questão dos calçados, então a pessoa que não usa o calçado de couro, uma blusa de lã. Então, o veganismo, ele não se refere apenas à alimentação. Ele extrapola para outras áreas da nossa vida. Conta para a gente quais são os benefícios para o meio ambiente do veganismo, por favor. Bom, tem vários estudos que mostram que a alimentação vegana é a melhor para o meio ambiente, né? Porque ela emite menos carbono. Porque é só a gente pensar. Quem come o animal precisou comer alguma coisa, certo? Comer grãos. Esse animal, ele precisa de água para sobreviver, ele precisa de terra, né? Calorias. Então, a gente fala que comer carne, comer animais, não é energeticamente viável para todo mundo, né? Se todo mundo comesse a quantidade de carnes, ovos e leite que o brasileiro, por exemplo, come, que o estadunidense come, a gente precisaria de 2 planetas. Porque esses animais, por exemplo, para você produzir 1 quilo de carne, você precisa de 15 quilos de grãos. Você podia tirar o animal dessa equação só comer os grãos. E comer os grãos diretamente. Então, caloricamente, você ia conseguir alimentar muito mais pessoas, né? Então, tem uma continha que a gente fala, um bife, se você for pensar em termos de grãos, de alimentos que aquele animal precisou, um bife consegue alimentar 40 pessoas. Tudo isso? Exatamente. Porque assim, você para e pensa que você tem terra, que esse animal precisa. Esse animal, ele precisa de água, ele precisa de espaço, ele precisa da ração, enfim, tudo isso. E isso que a gente está falando do boi, mas o frango também, ele é alimentado com ração. E fora que a gente, né, em questão de meio ambiente, aí você pensa
né, confinamento de animais. Aí é pior, porque aí você detona os lençóis freáticos. Onde se usa mais antibiótico? É na pecuária. Sim. Então, assim, a gente tem, inclusive a OMS estima que em 2050 10 milhões de pessoas vão morrer por ano por resistência a antibiótico. Sim. Porque a gente usa o antibiótico de forma profilática na carne, pecuária. na pecuária, E aí isso você fala não só na carne, mas produção de ovos, produção de leite. Então, é uma bomba relógio, inclusive para a saúde pública. Né? Quando a gente fala de saúde pública, de questão de consumo de gordura saturada, então você tem, inclusive, a OMS colocando os embutidos como, né, cancerígenos, a carne vermelha como um grande potencial de câncer, mas além disso, que virou, né, uma epidemia, essa questão de doenças cardiovasculares, né? Você também tem essa questão da saúde pública. A gente, com o Covid, a gente entendeu muito bem que ficar confinado nos deixa doente. Agora, você para e pensa que no Brasil, 11 mil animais morrem por minuto por alimentação. Esses animais, eles estão confinados e eles usando antibiótico, isso tudo a gente comendo. Inclusive... Peraí, não sei se eu entendi. 11 mil animais morrem por minuto... No Brasil. Para comer, para a gente comer. Para a gente comer. Tá bom. Entendi. É mais ou menos isso. Então, sua mãe está feliz hoje? Minha mãe é muito feliz. Muito orgulhosa. Muito orgulhosa da sua carreira. Acabou dando certo. Você fez do ativismo um trabalho, uma causa, um propósito. Tudo isso. E eu acho que da minha turma de RI, eu sou uma das poucas que usa RI. Como é que você usa RI? Não, porque aí a gente trabalha muito na sociedade vegetariana com relações públicas, relações governamentais. Sim. Então, com políticas públicas. Então, por exemplo, a implementação de segunda sem carne, ou, por exemplo, recentemente teve um PL que tramitou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para proibir o nome carne para alimentos que não fossem de origem animal. Então, por exemplo, eu não poderia falar carne de jaca. Sim. Não poderia falar carne de caju. Sim. Então, aí a gente trabalhou politicamente. E conseguiram? Para vetar. Conseguimos o veto aqui no estado de São Paulo. Sim, sim. Olha, Mônica, sensacional. Como você foi chamada através de um título de liderança feminina. Tem mais mulher ou homem no veganismo? Mulher. Mais mulher? Mulher. Muito mais? Muito mais. Por cerca que de será? 70%. Quanto? 70%. 70%? Acho que posso ser Tá chutômetro. aí uma dica para os homens, né? Pode ser super chutômetro, mas inclusive existe um livro da Carol Adams que chama A Política Sexual da Carne. Existe ainda muito essa questão da masculinidade com o consumo de carne e tudo mais. Então, você ainda tem muito preconceito nos homens em relação a uma alimentação sem carne. Isso é legal porque a gente tem aí Lewis Hamilton, a gente tem alguns grandes esportistas, inclusive existe um time de futebol, Laguna. O Tom Brady, inclusive, eu acho, né? Ah, é? Acho que sim. O ex-marido da Gisele Bündchen. Ele é verdade. Então, parece que como chama aquele argentino? O argentino super bom, olha como eu sou ótima de futebol. É o Messi? Messi. O Messi fica muito tempo com alimentação vegana também. Um argentino? Um argentino. Você tem vários esportistas e, inclusive, aqui no Brasil tem um time de futebol, Laguna, vegano. Então, toda a preparação... Onde é Laguna? O Laguna é em Natal. Em Natal? No Rio Grande do Norte. E sabe qual divisão? Primeira divisão? Lá acho que só tem 2 divisões, viu? Tá na segunda divisão, mas inclusive, recentemente, o jogador dele foi vendido pro Botafogo. Olha só! O futebol. Eu adoro os veganos porque eles torcem entre si, assim, loucamente, eles dão a maior apoio um pro outro. Eu não gosto de futebol masculino, com todo respeito, porque, ali... Eu acho que o futebol masculino tem muitas coisas que eu não concordo, né? Que eu não acredito como um mundo bom seja relacionado com o futebol masculino como a gente tem hoje, Mas o feminino, sim? O feminino, sim, óbvio. Mas o Laguna... Qual time? Então, Brasil, né? Tá. Mas aí o Laguna, né? Aí a gente... É o único que eu tenho a camiseta, o único time de futebol que eu tenho a camiseta é do Laguna. De Natal. Que de Natal, Rio Grande do Norte.
Olha, sensacional. Mas aí a gente estava falando o porquê, né? Então, acho que tem essa questão da masculinidade, né? Dessa masculinidade tóxica de achar que a carne, preciso de carne, aquela coisa, né? Macho que é macho come carne. Sim. Inclusive, isso acontece até com frango, né? Então, você vê, às vezes, quando a gente vai implementar, por exemplo, a segunda sem carne em chão de fábrica, a gente precisa fazer todo um trabalho antes com as pessoas, porque é um ambiente mais masculino e, às vezes, por exemplo, eles têm rejeição por frango, por peixe, querem mais carne vermelha, enfim. Então, existe ainda este mito da carne, que a carne dá energia, né? Sim. E aí também tem, acho que, uma outra coisa que é em relação, quando você vai ver o número, que a gente fala, qual é a porta que as pessoas entram no veganismo, né? Ou na alimentação vegana? Tem a da saúde, tem a do meio ambiente, tem direitos dos animais, mas, majoritariamente, as pessoas se abrem para uma alimentação sem animais por causa da saúde. E aí, quem está mais preocupado com saúde, homem ou mulher? Mulher. Mulher. Sim. Então, aí também você tem isso. Aí, quando você pensa em questão de compaixão, né, o círculo de compaixão e tal, também são as mulheres. Então, é por isso que a gente acredita que, majoritariamente, tem. Apesar que no pop, no almoço, é homem que vai. Mais homem que vai. Porque R$17 à vontade. Onde na Avenida Paulista vai conseguir? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Inclusive, você está me dando vontade de ir lá. Acho que eu vou amanhã. Boa. Tá bom? Vamos, gente. Tá bom. Mônica, muito obrigado. Sensacional. Você terá que voltar mais vezes para contar mais. Tá bom? E parabéns pelo trabalho maravilhoso, viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, muito bom.